Olá! Nesta aula abordaremos de forma técnica e embasada sobre os impactos acumulativos. Atualmente, há uma crescente preocupação em nosso país pela implantação de políticas que compatibilizem o desenvolvimento segundo o modelo socioeconômico que adotamos, com uma efetiva manutenção da qualidade ambiental e da produtividade dos recursos naturais, revertendo o frequente quadro de degradação ambiental aqui existente. Muitos países em desenvolvimento, como o nosso, cada vez mais têm reconhecido que muitas ações e projetos podem ter potencialmente impactos ambientais prejudiciais, os quais devem ser evitados ainda na fase de planejamento. É bem conhecido que há projetos com efeitos radicais sobre o meio ambiente, como os da mineração. É possível, porém, tanto minimizar os efeitos negativos de uma mineração, como, especialmente após o término da exploração, recompor o cenário impactado de modo bastante razoável. Há pouco mais de 30 anos, os órgãos governamentais, a comunidade científica internacional e os centros de pesquisa começaram a voltar suas atenções a estes impactos, conhecidos como impactos cumulativos, e discutir de que forma eles poderiam ser estudados, avaliados e mitigados. Os primeiros registros sobre impactos acumulativos apareceram no final da década de 70 e início de 80, nos Estados Unidos e Canadá, com definições simplistas, ambíguas e confusas. A avaliação de impacto ambiental tem sido muito discutida, aprimorada e praticada em diversos países, desde a sua criação nos Estados Unidos, através da NEPA, a Política Nacional Americana de Meio Ambiente. Em 1980, foi introduzida a avaliação de impacto ambiental no Brasil, onde sua prática mais comum ainda é a análise no nível de projeto, não levando em consideração os chamados efeitos cumulativos, mesmo estando previstos na legislação. Embora a Política Nacional Americana de Meio Ambiente tenha solicitado a inserção dos impactos cumulativos nos estudos de impactos ambientais, a ocorrência desta avaliação ainda é sutil e frágil. Isso se deve a 1. Falta de procedimentos metodológicos definidos para tal fim. 2. As dificuldades técnicas com a operacionalização da avaliação dos impactos cumulativos indiretos e as interações. 3. A falta de preparo técnico das agências ambientais que não conseguem fornecer um suporte para a equipe técnica. 4. A necessidade maior de tempo e recurso. Como vimos, o impacto ambiental é o desequilíbrio provocado pelo resultado da intervenção humana sobre o meio ambiente. Ocorre que as atividades humanas são inúmeras e múltiplas, surgindo novos e infinitos projetos industriais diariamente, novos produtos, novas situações que de alguma forma provocam danos ao meio ambiente. As incertezas ambientais inerentes aos processos de avaliação de impactos poderiam ser minimizadas se os efeitos cumulativos dos impactos ambientais fossem efetivamente considerados. Os impactos cumulativos resultam de mudanças incrementais causadas por outros impactos passados, presentes ou previsíveis. Muitas vezes, os impactos ambientais cumulativos são tratados como se fossem oriundos de diferentes atividades, sendo analisados separadamente. Vejamos um exemplo. 2 diferentes esgotos industriais contendo substâncias químicas diferentes são lançados, sem o devido tratamento no mesmo rio. Muito provavelmente, o efeito da descarga dessas substâncias sobre os organismos aquáticos será diferente do resultado de cada uma das substâncias sobre os mesmos organismos.
A avaliação dos impactos ambientais foi iniciada na década de 70 na análise de propostas de localização de novos projetos, considerando as áreas próximas. Nos Estados Unidos e Canadá, no período de 1980 e 1990, começaram a incorporar considerações sobre os impactos cumulativos nos estudos de impacto ambiental emitidos. Nesse mesmo período, processos relacionados à adequação desses estudos começaram a acontecer nos Estados Unidos. Mesmo abordados na legislação vigente, ainda não está clara a abordagem metodológica necessária para cobrir os impactos indiretos, impactos cumulativos e interações de impactos nos diferentes tipos de estudos ambientais. Os impactos cumulativos são definidos como aqueles efeitos resultantes das ações passadas, presentes e futuras, que, quando aliados entre si, tornam-se significativos para o meio ambiente, sendo representado pela soma dos impactos do projeto proposto e as interações entre eles. A literatura internacional aponta que a análise dos efeitos cumulativos é um fator importante no processo de avaliação de impacto ambiental, principalmente pela capacidade de fornecer informações que permitirão aos decisores planejarem o ritmo de desenvolvimento ou o montante total de desenvolvimento em qualquer área geográfica ou região. Isso refletirá na gestão dos recursos naturais, no ordenamento do solo, na avaliação estratégica, nas parcerias público-privadas e no direcionamento das estratégias de sustentabilidade. Impactos diretos, cumulativos e sinérgicos devem ser identificados por sua capacidade de visualizar o longo prazo e a interatividade na região do projeto, pois os impactos de atividades secundárias, em algumas situações, podem ser mais críticos que os impactos diretos. Os impactos considerados pequenos, quando analisados isoladamente, podem se transformar em críticos ao interagir ou se juntar a outros impactos já existentes na área de influência do empreendimento. A industrialização, a expansão e a prática agrícola, a ocupação urbana desordenada e mal planejada vem gerando impactos ambientais e causando grandes problemas em vários países. Problemas ambientais globais, como o efeito estufa, provocados principalmente pela emissão de dióxido de carbono e metano, com seus desdobramentos sobre o clima do planeta, como através da redução da camada de ozônio e da chuva ácida. Esses são exemplos de acumulação de impactos individualmente insignificantes, mas altamente significativos quando provenientes de numerosas fontes, durante longos períodos de tempo. Para o projeto de avaliação dos impactos cumulativos, no mínimo, são necessários os seguintes conteúdos. 1. O delineamento das metas e objetivos do proponente e sua compatibilidade com as iniciativas dos órgãos regulamentadores. 2. O estabelecimento dos limites espaciais e temporais do projeto. 3. A identificação de todos os aspectos relevantes do projeto. 4. A identificação de outros empreendimentos ou atividades na área de influência do empreendimento que possam provocar alterações ambientais cumulativas ou sinérgicas. 5. A identificação dos fatores ambientais que possam ser afetados pelo projeto. 6. A identificação dos limiares de alteração dos ecossistemas. 7. A análise dos impactos em todas as alternativas, utilizando essa informação na seleção de uma proposta, estabelecendo um programa de controle dos impactos. A localização de barragens e usinas hidrelétricas numa mesma bacia hidrográfica, bem como os respectivos cenários de geração de impactos cumulativos no meio físico e biótico regional,
tem sido objeto de grande polêmica. Existem diversos métodos na literatura, cada qual com suas fraquezas e potencialidades. Os métodos e ferramentas disponíveis para a avaliação do impacto ambiental podem ser utilizados na análise dos efeitos cumulativos. Porém, cada método apresenta diversas fragilidades que devem ser supridas com a combinação de outros métodos. O método ideal deve englobar os seguintes aspectos. 1. Considerar a escala de tempo e a frequência do impacto, sendo que o horizonte temporal deve ser extenso, o suficiente para detectar as interações a longo prazo e as prováveis mudanças ambientais naturais do período. 2. Explicitar os aspectos relativos à dimensão geográfica das perturbações, devendo também acusar as variações na densidade espacial, porque perturbações e os efeitos são diferenciados ao longo do espaço. 3. Atender os diferentes tipos de perturbação, ou seja, perturbações que são únicas ou múltiplas, devendo reconhecer impactos que se originam a partir de múltiplas fontes, ou a mesma fonte repetida ao longo do tempo ou do espaço. 4. Ter a capacidade de rastrear o processo de acumulação, ou seja, os processos de mudanças ambientais. É preciso diferenciar entre adição e processo interativos e incorporar uma ferramenta que agrega os efeitos de cada um. 5. Identificar, analisar e avaliar as mudanças funcionais e estruturais em um sistema ambiental ou um componente do sistema ou processo. A mudança estrutural é vista essencialmente como espacial. Referente aos programas de despoluição de bacias hidrográficas, entre os quais se destaca o programa de despoluição do rio Tietê, na bacia do Alto Tietê, região metropolitana de São Paulo, muito se questionou tanto a alternativa tecnológica para tratamento de esgotos sanitários, escolhida no âmbito do programa, como a concentração de intervenções no afluente principal. Esses questionamentos se justificam devido à falta de avaliação sistemática dos impactos da poluição trazida pelos rios e córregos, incluindo a poluição difusa, e dos problemas devidos à crescente impermeabilização do solo e aos desmatamentos em todas as subbacias. Justificam-se também pela desconsideração, no programa, dos objetivos estratégicos de outras políticas setoriais e ambientais, principalmente os das políticas de proteção de mananciais e uso de recursos hídricos. Como já falamos aqui sobre os métodos, existem também alguns princípios da avaliação de impactos ambientais cumulativos, que vocês podem pesquisar. Vale lembrar que a não identificação e não avaliação dos impactos cumulativos nos estudos de impacto ambiental que são feitos antes da construção de um determinado empreendimento podem comprometer o meio ambiente e a sustentabilidade de novos empreendimentos ou de regiões onde estes serão instalados. Pessoal, prestem atenção na importância de termos no mercado de trabalho profissionais sérios e comprometidos com a profissão. Lembre-se, toda ação gera uma reação. Bons estudos e até a próxima!